Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, vamos explorar um cenário que, assim, à primeira vista, parece um contrassenso, né? As fontes que a gente consultou indicam que, apesar de mais de, 50 anos de avanços bem significativos no tratamento do sofrimento psíquico, a gente tem novos medicamentos, novas abordagens clínicas, sistemas de classificação, né, cada vez mais detalhados. Ainda assim, os níveis gerais de sofrimento na população parece que não diminuíram. Na verdade, os números hoje são bem preocupantes. Pois é, os dados são bastante sóbrios mesmo. Se a gente olha para o Brasil, por exemplo, um relatório da OMS lá de 2017 já colocava o país com a maior taxa mundial de transtornos de ansiedade. Era 9,3% da população. 9,3%. E para a depressão? E era o terceiro país em transtornos depressivos, com 5,8%. Já era um número alto, né? E pelo visto a situação se intensificou, né? Fontes mais recentes, acho que de 2022, é isso, apontam que os transtornos depressivos podem estar atingindo, 13,5% dos brasileiros. 13,5%. É muita gente. E a ansiedade, 9,7%. Quer dizer, isso dá quase um quarto da população, talvez lidando com essas condições. É um quadro que faz a gente perguntar o que está acontecendo de verdade por trás desses números. Exatamente. Essa é a questão que guia a nossa conversa hoje. A gente vai mergulhar um pouco na forma como o diagnóstico do sofrimento psíquico tem se transformado, né, ao longo do tempo. As fontes que a gente tem, que são transcrições de análise sobre isso, investigam justamente como certas categorias clínicas, como paranoia, neuroses, a própria depressão, como elas evoluem, sabe? Algumas somem do radar. Desaparecem. Enquanto outras se tornam centrais, né? Ganham muito destaque. Então, a nossa investigação hoje quer entender por quê, né? Por que essas categorias são tão fluidas? O que significa de verdade quando uma categoria como a paranoia, por exemplo, quase some dos manuais? E como outra, tipo a depressão, vira tão onipresente? E talvez a parte mais intrigante que as fontes levantam. Como essas mudanças lá no consultório podem estar ligadas a transformações sociais maiores. Até mesmo a forma como a economia funciona e pensa o indivíduo. Olha, um bom ponto de partida é olhar para os próprios manuais diagnósticos. É quase uma explosão de categorias, né? O primeiro manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, o famoso DSM, lá de 1952, ele listava 128 categorias. 128, ok. E o que aconteceu até a versão mais recente que as fontes citam, o DSM-5, de 2013? Aí que tá. Um salto impressionante para 541 categorias. 541. Peraí, então surgiram 413 novas formas de classificar o sofrimento em 60 anos. Exato. E as fontes ressaltam isso, que é algo, assim, bem incomum no desenvolvimento científico. Dificilmente você acha um paralelo disso em outras áreas do conhecimento, sabe? Nesse mesmo período. Nossa, isso levanta uma pergunta fundamental, né? Que as análises exploram. Será que esse aumento todo é só descoberta científica? Tipo, transtornos que sempre existiram, mas a gente não via? Uma visão mais realista? Ou será que tem outras forças aí no meio? Uma visão que as fontes chamam de não realista, que sugere que o conhecimento clínico talvez não seja tão neutro assim, né? Essa ideia da clínica não ser neutra, isso parece bem importante nas fontes. Elas sugerem que o jeito como a gente define, como a gente classifica o sofrimento, acaba refletindo valores que vêm de fora, né? De fora da medicina, da psicologia. Exato. Por exemplo, quando a gente define saúde mental usando palavras como equilíbrio, proporção, talvez a gente esteja importando valores da estética, sabe? Ou se usa controle, hierarquia. Aí já são valores mais políticos, talvez. Pode ser. E o que é super relevante para a nossa discussão aqui, quando se usa termos como rendimento, performance, produtividade, para falar de bem-estar mental, aí a gente está claramente trazendo valores do campo econômico para dentro da clínica. Entendi. Então essa mudança nas categorias não seria só uma questão técnica de classificar melhor. Seria uma alteração mais profunda no que as fontes chamam de
Gramática social do sofrimento. Isso, gramática social do sofrimento, é uma ótima expressão. Gostei também. É como se fosse o conjunto de regras que a gente usa para organizar, para nomear e, por consequência, para tornar o sofrimento visível, né? Ou invisível também. Define o que pode ser dito, o que é reconhecido como um problema legítimo. Perfeito. E essa gramática ela acaba estabelecendo uma linha divisória importante, né? Ela separa o sofrimento que a gente considera patológico, aquele que a sociedade acha que pode intervir com tratamento e tudo, daquele sofrimento considerado normal ou esperado, né? Tipo um luto que segue seu curso, uma tristeza por causa das dificuldades da vida, essas coisas. Isso leva direto para um dos exemplos mais fortes que as fontes discutem: o quase desaparecimento da paranoia como categoria principal de diagnóstico. O que a gente perde quando uma forma de entender o sofrimento como essa é descartada? Não é só jogar fora um conceito que se provou errado, tipo, sei lá, o flogisto na química antiga, né? Sem dúvida, as análises que a gente revisitou, especialmente as que dialogam com Freud, lembram que a paranoia para ele não era só uma doença isolada. Era vista quase como uma lente de aumento, sabe? Uma lente de aumento, como assim? Que revelava processos mentais que acontecem em todo mundo, só que de forma menos intensa. Processos que formam o nosso eu, tipo a introjeção, como a gente absorve coisas do mundo, e a projeção, quando a gente joga nos outros os nossos próprios sentimentos que a gente não quer ver. Lembro de uma analogia interessante que as fontes usam, a do cristal quebrado. Ah, sim. Ótima analogia. Um cristal inteiro parece perfeito, né? Mas quando ele quebra, as fraturas seguem umas linhas que já existiam ali dentro. Umas estruturas internas que a gente não via antes. Exato. A patologia, a quebra nesse sentido, não seria algo totalmente diferente do normal. Seria mais uma revelação da estrutura interna da própria normalidade. Então, nessa visão, a linha entre normal e patológico não era tão absoluta, qualitativa. A doença ajudava a entender a saúde. Isso. O que contrasta bastante com o que aconteceu depois, com a chegada e a força que ganhou o conceito de esquizofrenia, lá com Bleuler, no início do século XX. A esquizofrenia trouxe uma ideia diferente, né? De uma ruptura mais fundamental. Uma diferença de qualidade mesmo, não só de grau. Isso. A própria palavra esquizo, de cisão, né? Sugere uma fragmentação, uma dissolução da unidade da consciência, da personalidade, que seria qualitativamente diferente do funcionamento dito normal. Entendi. O conceito de esquizofrenia se encaixou melhor numa abordagem que queria identificar déficits funcionais específicos, problemas na atenção, na vontade, na motricidade. Era vista como uma desarticulação de faculdades, sabe? Uma diferença qualitativa clara em relação à norma. E isso era diferente da visão anterior da paranoia, ou mesmo da demência precoce do século XIX, que muitas vezes era vista como uma degeneração, tipo um caminho inverso dentro da mesma estrutura básica, sem essa ruptura tão marcada. E qual foi o resultado prático disso? A paranoia foi perdendo espaço, virou subtipo de esquizofrenia no DSM-4 e depois praticamente sumiu como diagnóstico principal. Exato. A questão que as fontes levantam é: será que as pessoas com essas características sumiram? Ou será que a nossa forma de conceituar, de classificar e, portanto, de ver essa experiência mudou tanto que ela ficou invisível com essa etiqueta antiga? É uma pergunta crucial, né? Que fica pairando sobre essas transformações. E ela leva a gente direto para o nosso segundo estudo de caso, que talvez seja ainda mais presente no nosso dia a dia, que é a ascensão impressionante da depressão, e que parece ter acontecido junto com o declínio das neuroses como categoria central. A gente já viu os números alarmantes do começo. É impressionante pensar nisso. Principalmente quando as fontes lembram que lá nos anos 50, quando surgiram os primeiros antidepressivos, tipo a clorpromazina, a demanda inicial foi baixíssima. Pois é, faltava público, digamos assim. Os casos que hoje a gente chamaria de depressão eram considerados mais residuais. Não formavam uma categoria tão ampla, tão prevalente. Então, a tese central que vem das análises é que, nos últimos 60 anos, a depressão meio que substituiu as neuroses,
como a principal forma de organizar e entender o sofrimento psíquico na nossa cultura. Exatamente essa é a tese. O antigo transtorno maníaco-depressivo do DSM-2 foi desmembrado, sabe? E a depressão ganhou vida própria. Virou uma categoria cada vez mais abrangente. E para tentar entender o porquê dessa substituição tão grande, as fontes usam bastante o trabalho de um sociólogo francês, o Alain Ehrenberg. Ele faz uma distinção bem interessante entre o tipo de sofrimento da neurose e o da depressão. Como é essa diferença que ele descreve? Olha, o Ehrenberg argumenta que a neurose, como era entendida classicamente, era uma patologia do proibido e do permitido. Ela estava ligada fundamentalmente à ideia de lei, de normas sociais que a gente internaliza a figura do pai, as regras da família, as expectativas da sociedade. Entendi. O sofrimento vinha do conflito interno, desejos que eram reprimidos porque batiam de frente com essa lei internalizada. Ah, então na neurose o drama era interno, mas tinha uma referência externa, né? Ou internalizada. Uma tensão constante entre querer transgredir e sentir culpa. O foco era na relação complicada com essa figura da lei, do limite. O sofrimento vinha dessa divisão interna por causa da norma. Exatamente isso. Era um conflito sobre regras, limites, culpa. Agora, a depressão, na análise do Ehrenberg, seria uma patologia da potência e da impotência. Potência e impotência. Diferente, né? Muito diferente. Ela não estaria tão ligada à lei e à culpa, mas sim aos ideais, e à capacidade ou incapacidade de alcançar esses ideais. O Ehrenberg usa uma expressão muito forte, que resume bem isso. A depressão como o cansaço de ser si mesmo. O cansaço de ser si mesmo. Nossa, isso soa bem diferente do conflito com a lei. Parece apontar para uma sensação de esgotamento pessoal, de falha em corresponder a alguma expectativa, de quê? De performance, de realização, precisamente. Nesse quadro que ele monta, a depressão surge não tanto da culpa por transgredir uma lei, mas da frustração por não conseguir realizar. E isso num contexto social que, cada vez mais, valoriza não a obediência a regras rígidas, mas a liberdade individual, a iniciativa, autonomia, autorrealização. O contexto que a gente vive hoje, muito influenciado pelo neoliberalismo, né? Exato. E aí a responsabilidade pela falha em atingir esses ideais recai toda sobre o indivíduo. É a sua própria impotência que o paralisa, entende? Entendi a diferença, sim. Enquanto a neurose clássica era esse conflito com a lei internalizada, gerando culpa, a depressão contemporânea estaria mais ligada a um sentimento interno de inadequação, de incapacidade de atingir os ideais de autonomia, performance e iniciativa que a sociedade tanto valoriza. Isso levaria a um esgotamento, a esse cansaço de ser, a uma sensação de impotência radical, um desligamento. Essa interpretação forte que o Ehrenberg propõe e que as fontes que a gente analisou ecoam. E é aqui que a conexão com as estruturas sociais maiores, tipo a economia, fica mais clara. As análises mencionam pesquisas que sugerem que as mudanças nos padrões de racionalidade econômica, o jeito como a gente pensa sobre valor, eficiência, sucesso, impactam profundamente a nossa maneira de sentir, de sofrer e até de descrever esse sofrimento. Aquela ideia de que os sistemas econômicos não produzem só mercadorias, mas também moldam quem a gente é, nossas subjetividades. Como isso funcionaria na prática? Basicamente, todo o sistema econômico, mesmo que implicitamente, opera com uma certa noção de como as pessoas funcionam. Uma espécie de psicologia econômica. Ele define o que é ser um agente racional, o que é interesse, como maximizar resultados. E ao fazer isso, ele acaba moldando comportamentos, aspirações, desejos, até a linguagem que a gente usa para falar da gente e dos outros. Como uma das fontes coloca de forma bem provocativa, não se deseja da mesma forma dentro e fora do capitalismo. Então, essa lógica econômica dominante que valoriza a autonomia, iniciativa, performance individual,
Ela não só define o que é preciso para ter sucesso no mundo, mas também influencia como a gente descreve as nossas falhas e o nosso sofrimento quando a gente não atinge esses ideais. É exatamente essa conexão que as fontes sugerem. A descrição da depressão como uma falha de performance, uma incapacidade individual, um esgotamento na busca por iniciativa, parece ressoar muito bem com essa lógica econômica que exalta justamente essas qualidades. O sofrimento acaba sendo enquadrado e expresso nos termos da própria racionalidade que domina o campo social. É uma perspectiva realmente instigante. Como valores que parecem tão distantes da clínica podem, na verdade, estar moldando a experiência e a descrição do sofrimento psíquico. Mas, olha só, em meio a toda essa fluidez das categorias do DSM, essa aparente influência de fatores sociais, econômicos, as fontes também apontam para algo que parece resistir mais a essas mudanças, a abordagem da psicanálise. Sim, é um contraponto interessante que as análises destacam. A psicanálise, segundo essas fontes, alterou muito pouco suas categorias clínicas fundamentais ao longo de mais de um século. Conceitos como neurose, psicose, perversão e mesmo a paranoia como estrutura específica continuam sendo centrais na prática e na teoria psicanalítica. E qual seria a explicação para essa resiliência das categorias psicanalíticas? Elas não sofrem as mesmas pressões sociais ou mudanças culturais? A principal razão que as fontes apontam é que a psicanálise não se baseia tanto nos sintomas observáveis, na superfície, para definir suas categorias. O foco está na estrutura psíquica que estaria por baixo, sabe? Que organizaria o modo de sofrimento da pessoa. Ah, estrutura. A ideia é que essas estruturas neurose, psicose e perversão teriam uma certa autonomia em relação aos sintomas, que podem variar muito com o tempo, com a cultura. Por exemplo, uma pessoa com uma estrutura neurótica obsessiva de longa data pode, em certos momentos, apresentar sintomas que parecem paranoides, ideias de perseguição, ciúmes intensos. Mas isso não mudaria para a psicanálise a estrutura fundamental dela. Então, a aposta é que existe algo mais profundo e estável do que os sintomas que vêm e vão. E o que definiria essas estruturas mais profundas? Correto. Essas categorias psicanalíticas seriam definidas não tanto pelo o que do sintoma, mas pelo como. Como o sujeito se posiciona em relação a questões fundamentais da existência, desejo, falta, a lei simbólica, a castração no jargão lacaniano, né, entendida não literalmente, claro, mas como o reconhecimento de um limite, de uma falta estrutural. E mais especificamente, elas se diferenciariam pelos modos principais de negação que o sujeito usa para lidar com conflitos e verdades difíceis. As fontes mencionam rápido esses diferentes modos de negação. Parece um ponto-chave, mas talvez um pouco técnico. Consegue dar uma ideia geral pra gente? Sim, de forma bem simplificada. A ideia central, especialmente com Lacan, é que existem maneiras fundamentalmente diferentes de dizer não para algo que confronta a gente internamente. A neurose, por exemplo, usaria um mecanismo Verneinung em alemão, ou denegação, onde o sujeito até fala sobre o conteúdo que ele recusa. Não estou pensando que você me traiu, mas aquilo continua ativo, gerando conflito, repetição, sintoma. Já na psicose, o mecanismo seria mais radical, a Vervorfung, ou forclusão. Um significante essencial, ligado a essa ideia de limite, de castração, é como se fosse expulso da realidade simbólica do sujeito. E aí, ele acaba retornando de forma alucinatória ou delirante, vindo de fora. Entendi. E a perversão? E na perversão, teria ainda outro modo, a Verleumdung, ou desmentido, que permitiria uma cisão no eu. O sujeito consegue sustentar crenças contraditórias ao mesmo tempo. Por exemplo, saber de algo e agir como se não soubesse. Entendi a lógica geral. São tipo estratégias inconscientes diferentes para lidar com o que é difícil ou impossível de aceitar? E essas estratégias seriam mais definidoras da estrutura do sujeito do que os sintomas que aparecem e desaparecem? Exato. E por isso as categorias que se baseiam nessas estruturas seriam mais estáveis ao longo do tempo. Essa é a perspectiva apresentada nas fontes para explicar por que a psicanálise mantém suas categorias relativamente constantes.
o que contrasta com a grande mutabilidade que a gente vê no DSM, que parece mais sensível às descrições de sintomas e talvez às pressões culturais e sociais do momento. Certo, acho que a gente conseguiu montar um panorama bem interessante aqui. Começamos com aquele paradoxo, né? Mais tratamentos, mas não menos sofrimento. Vimos a incrível expansão das categorias no DSM, levantando a questão quanto disso é descoberta e quanto é construção social influenciada por valores de fora. Analisamos o caso da paranoia, cujo desaparecimento pode ter nos feito perder um jeito específico de entender a relação entre normalidade e patologia. Depois, exploramos a ascensão impressionante da depressão, que parece ter tomado o lugar que era das neuroses. Vimos a interpretação do Ehrenberg, que conecta isso a uma transformação social maior, de uma sociedade da lei e da culpa, neurose, para uma focada em ideais de performance e iniciativa, onde o sofrimento vira impotência, inadequação, depressão. E sugerimos como a racionalidade econômica pode estar influenciando essa nova gramática do sofrimento. E, por fim, contrastamos tudo isso com uma relativa estabilidade das categorias psicanalíticas que se baseiam mais em estruturas e modos de lidar com o conflito, com a negação, do que nos sintomas visíveis. Entender essas dinâmicas todas, a fluidez dos diagnósticos, as possíveis influências sociais, econômicas, as diferentes abordagens nos dá uma visão muito mais rica, né, e crítica sobre como o sofrimento psíquico é hoje enquadrado, vivido, abordado. E isso, claro, tem implicações diretas para quem sofre, para quem busca ajuda, para os profissionais de saúde mental. A forma como a gente nomeia as coisas importa, e muito. Sem dúvida nenhuma. A gramática que a gente usa para falar do sofrimento não só descreve a realidade, mas também a molda. Define o que é visível e o que corre o risco de ficar nas sombras. E isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Uma pergunta para levar daqui. Se as categorias diagnósticas que a gente usa hoje moldam o que a gente consegue ver e nomear, será que existem formas atuais de sofrimento que estão sendo mal compreendidas, ignoradas, ou talvez nem sequer articuladas, porque não se encaixam bem nessa gramática dominante da performance, da disfunção individual, dos desequilíbrios químicos? É uma questão fundamental. Será que as ferramentas que a gente desenvolveu para entender e tratar o sofrimento não acabam, ironicamente, limitando a nossa capacidade de enxergar a real complexidade dele ou de investigar as causas mais profundas? Talvez aquelas que não se reduzem ao indivíduo isolado, mas que estão ali entrelaçadas com o tecido social, econômico, cultural em que a gente vive. Fica aí a provocação para a gente continuar pensando.